Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic em Jujutsu Kaisen com Kamui. Capítulo 161. Kazuma entra no jogo de abate. A respiração de Naoya estagnou, e ele olhou para Maki à sua frente com horror. Nesse momento, ele realmente viu a sombra de Toji em Maki. Na verdade, ele viu a imagem do seu ídolo mais admirado no seu primo mais desprezado e inútil. Ele ficou extremamente irritado e disse sem querer: "Você é falso." Antes que Naoya pudesse terminar suas palavras, ele sentiu algo em seu abdômen. Bang! A dor excruciante quase o fez desmaiar. Ao mesmo tempo, a força aterrorizante do impacto o fez voar no ar. Projeção. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, ele sentiu uma dor aguda na bochecha esquerda. Maki apareceu instantaneamente acima dele e deu um soco forte, que distorceu o rosto de Naoya. Vários dentes de Naoya foram quebrados por aquele soco. Estrondo. Naoya caiu no chão como um míssil, criando uma enorme cratera no chão sob seus pés. Maki disse: "Falso? No passado, meu alvo dos sonhos era mesmo Toji. Mas agora, se não posso superá-lo, como poderei retribuir sua gentileza?" Essas palavras extremamente calmas quase fizeram Naoya cuspir sangue novamente. "Você..." As palavras que ele queria usar para responder ficaram presas em sua boca. Ele sabia que estava completamente perdido para aquele pedaço de lixo impotente que ele nunca havia admirado antes. Agora Maki não estava muito atrás daquele homem em termos de velocidade e força. Some-se a isso uma técnica nunca antes vista, ainda mais avançada que antes, e foi possível superar Toji. Isso era algo que ele tinha que admitir. Quando a morte se aproximava, além da infinita relutância, havia uma coisa que o deixava extremamente confuso. Quem lhe ensinou a técnica que você acabou de executar? Diante da pergunta de Naoya antes de sua morte, Maki falou lentamente: "Kazuma. O que ele me ensinou é muito mais do que uma simples técnica." Olhando para Naoya, que estava morrendo a seus pés, Maki olhou para Kazuma, que sorria para ela à distância com olhos suaves. Naquele momento, ela realmente entendeu. Quem provocou sua transformação não foi a restrição celestial, nem os 8 portões internos, mas Kazuma. Sem ele, ela provavelmente ainda seria uma pessoa inútil, alguém que treinou incansavelmente, mas não conseguiu nem se tornar uma feiticeira de terceira classe. Teria sido ainda mais impossível para ela se libertar de seus demônios interiores, escapar de suas algemas e pisotear Naoya, aquele que um dia desprezou ela e sua irmã, sob seus pés. Hahaha. No momento em que ouviu esse nome, Naoya de repente riu como um louco. Ele não se importou nem um pouco, mesmo com o sangue escorrendo pelo canto de sua boca. Kazuma. É o Kazuma de novo. Se Kazuma não tivesse ensinado aquela técnica estranha a Maki, quem saberia quem teria vencido? Naoya encarou Maki e Kazuma com olhos vermelhos e uma expressão extremamente feroz surgiu em seu rosto. Ele viu que Kazuma e Panda o olhavam com desprezo. Panda chegou a levantar 2 dedos do meio de forma maldosa. Naoya não aguentou mais e cuspiu um grande bocado de sangue com raiva. Uma sensação fria de morte tomou conta de seu corpo, e sua visão gradualmente ficou turva. Naoya sentiu que suas pálpebras estavam pesadas, como se estivessem cheias de chumbo. Maki ainda o olhava com o mesmo desprezo implacável. Raiva e relutância sem fim surgiram dentro dele. Maki. Kazuma. Morte. 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 Mesmo que eu me torne um espírito amaldiçoado, eu nunca deixarei você ir. Após dar seu último grito em seu coração, Naoya abriu bem os olhos e morreu completamente, cheio de relutância sem fim. Olhando para Naoya com a cabeça inclinada e as pupilas dilatadas, Maki abaixou a cabeça e não disse nada, mas suas mãos trêmulas mal conseguiam esconder a excitação em seu coração naquele momento. Naquele momento, os sentimentos sombrios que se acumularam em seu coração por mais de 10 anos se dissiparam completamente. Depois de alguns segundos, Maki levantou lentamente a cabeça e olhou para sua irmã, Mai, cujos olhos já estavam vermelhos. "Mai, as balas estão prontas? Vou levar você para matar alguém." Logo depois, gritos estridentes foram ouvidos em toda a residência do clã Zenin. Gritos e pedidos de misericórdia lançam uma sombra sobre o clã Zenin. Os membros do clã que zombaram e insultaram as 2 irmãs morreram em remorso e implorando por misericórdia. "Mãe, por que você achou que seria uma vergonha dar à luz a mim e a Mai? Por que você protegeu repetidamente aquele pai que mataria seu próprio sangue sem hesitar? Nem um tigre comeria seus próprios filhotes." Bang! O tiro repentino assustou Panda, que observava a confusão do lado de fora da porta. Ele engoliu em seco e virou a cabeça mecanicamente para olhar para Kazuma. Este é realmente um evento sem precedentes. Depois de hoje, o clã Zenin provavelmente existirá apenas no nome. Não muito tempo depois, os gritos do clã Zenin cessaram. Olhando para os prédios dilapidados ao seu redor e os galhos quebrados espalhados por todo o chão, Kazuma não pôde deixar de suspirar. O clã Zenin realmente jogou mal uma boa mão. Toji matou metade, Maki matou a outra metade. Uau! Ele sentiu pena de Megumi por um segundo. Naquele momento, um relato foi ouvido por toda Tóquio. O participante jogo adicionou uma regra adicional. Remova as restrições para o feiticeiro Kazuma entrar no jogo de seleção. Ao ouvir isso, Kazuma ficou perplexo. Ele não esperava que Jogo e os outros fossem tão rápidos. Eles conseguiram 100 pontos em tão pouco tempo? De repente, uma luz dourada brilhou dentro do corpo de Kazuma. Um pequeno inseto dourado e fofo voou para fora dele. Uma tela de luz que só ele podia ver apareceu na frente de Kazuma. Nome: Kazuma. Pontos: 0.
olhando as informações básicas sobre si mesmo no painel. Kazuma sabia que havia se tornado um participante do jogo de seleção. Este pequeno inseto dourado realmente tem funções mágicas. É praticamente uma versão discreta de um sistema. Ele se perguntou como Kenjaku havia feito aquela coisinha. Ele também pode ouvir esse relatório, certo? Kazuma se perguntou que expressão apareceu no rosto de Kenjaku quando ele ouviu o nome de seu velho amigo jogo. Yaga e Panda também demonstraram alegria em seus rostos. Panda disse, ótimo. Agora Kazuma também pode entrar na barreira e participar do jogo de seleção. Yaga disse, Kazuma, por favor, ajude a abrir o selo de Gojo. Se possível, por favor, cuide dos meus alunos. Kazuma sentiu. Jogo de seleção, começa a corrida de velocidade. Para ganhar pontos rapidamente, ele deveria ir até Sendai para roubar os pontos de Yuta primeiro ou deveria desafiar Kashimo diretamente? Afinal, aquele fanático por batalhas já deveria ter acumulado muitos pontos, certo? Capítulo 162 Jogo Eshilirated. Enquanto Kazuma pensava, Maki apoiou Mai e saiu lentamente pela porta. As duas irmãs se olharam e disseram ao mesmo tempo, obrigada, Kazuma. Eu realmente não sei como retribuir. Panda piscou e brincou. Acho que seria melhor se vocês duas, irmãs, entregassem seus corpos para Kazuma. Ele estava apenas na metade de suas palavras quando Yaga lhe deu um tapa violento nas costas. Yaga disse, agora é a hora de Kazuma. Vamos esperar tudo acabar antes de falar sobre isso, idiota. Kazuma lançou um olhar cúmplice para Panda e então disse seriamente para as irmãs Maki, vocês a mataram também? Maki sabia que Kazuma estava se referindo à mãe deles, então balançou a cabeça e explicou, não, aquela cena foi apenas uma despedida final entre mim, minha irmã e o passado. Não matou? Isso surpreendeu um pouco. De acordo com o enredo original, Maki cortaria a garganta da mãe. No último momento de sua vida, sua mãe deu um golpe final no moribundo Naoya, encerrando sua vida trágica e insuportável. Parecia que Maki não havia se perdido completamente. A mãe deles era diferente de Oji. No fim das contas, ela era apenas mais uma mulher trágica, presa às restrições dos valores familiares. Bem, esse foi realmente o melhor resultado. Ok, agora que posso participar do jogo de seleção, eu vou primeiro. Depois de dizer isso, Kazuma desapareceu instantaneamente no vórtice. Panda olhou para Maki com algum medo e disse fracamente, Maki, que tal você cuidar dos seus ferimentos primeiro, e depois podemos entrar nas outras barreiras juntos. Ao mesmo tempo, no telhado do arranha-céu mais alto dentro da barreira, a luta lá embaixo continuou sem fim, mas Kenjaku não se importava nem um pouco com a situação. Pela primeira vez, sua expressão normalmente calma e composta vacilou. Ele arregalou os olhos levemente, encarando em choque o painel de regras projetado pelo pequeno inseto dourado. Jogo. Quem adicionou a regra permitindo que Kazuma entrasse no jogo da seleção? Era na verdade jogo? Como isso foi possível? Aquele idiota não foi reduzido a cinzas pelas chamas negras de Kazuma? Ao lado dele, uma figura de cabelos brancos e vestes de monge, Uraume, franziu a testa. O que está acontecendo? Aquele cabeça de vulcão mal-humorado não estava morto? Ela viu com os próprios olhos que jogo foi reduzido a nada. E no entanto lá estava ele, influenciando o jogo da seleção? O que é ainda mais desconcertante é que ele parecia estar ajudando a escola Jujutsu. Os dedos de Kenjaku continuaram rolando a lista de participantes dentro da barreira. Quanto mais ele lia, mais sua expressão ficava sombria. Jogo Mahito Anami Dagon. Espere. Até Fushiguro Toji. Quanto mais ele olhava, mais inquieto ficava. Algo estava muito errado. Os feiticeiros de 1000 anos atrás foram revividos porque assinaram contratos com ele, pagando o preço necessário. Mas e o jogo e os outros? Até mesmo um feiticeiro como Toji, morto há mais de uma década, havia retornado. Ocorreu algum tipo de mau funcionamento ao ativar o jogo de cooling? Kenjaku rapidamente procurou respostas em sua memória, mas não encontrou nada. Haha, isso está ficando cada vez mais interessante. Uraume lançou-lhe um olhar frio e perguntou, ei, esses 4 são amigos ou inimigos agora? Kenjaku não respondeu de imediato. Em vez disso, soltou um suspiro e deu um sorriso irônico. Ele disse, então é assim, que é sentir-se traído. É bem desagradável. Estava claro para ele agora. Os antigos aliados que haviam ressuscitado repentinamente eram provavelmente inimigos agora. Ele até suspeitou que Jogo e os outros tinham sido revividos sob o controle dos superiores do Colégio Jujutsu. Mas quem no Colégio Jujutsu tinha o poder de trazer os mortos de volta do inferno? Será que pode ser Tengen? Sim. Somente uma velha relíquia como ele poderia dominar tal técnica. Uraume, localize Megumi. Tenho algo importante para resolver. Uraume levantou uma sobrancelha e disse, o quê? O sorriso irônico de Kenjaku se alargou e ele disse, assimilando Tengen. A maior parte das forças do Colégio Jujutsu estava agora envolvida no jogo da seleção, e Kazuma logo estaria indo para lá. Com o jogo e os outros auxiliando a Jujutsu Hai, as chances de manipular as regras para eliminar Kazuma eram pequenas. Afinal, ele estava bem ciente da força das 4 maldições do desastre. Sem mencionar Toji, que certa vez quase conseguiu assassinar Gojo. Mas com essas forças e agora Kazuma entrando na briga, esse jogo de seleção logo se tornaria o playground de Kazuma. Então, você está deixando a bagunça comigo? Uraume franziu a testa. Nesse ritmo, Gojo logo seria desbloqueada. Que papel ela poderia desempenhar ali? Kenjaku praguejou internamente. Esse idiota só se importa com Sukuna.
Mas por fora, ele deu um sorriso simpático e disse, é simples. Encurrale Megumi. Então, ele inevitavelmente invocará Mahoraga. Seu Sukuna-sama perceberá e agirá. A iniciativa sempre esteve em nossas mãos. Ao mencionar Sukuna, a expressão de Uralme mudou. Ela sabia exatamente o que Kenjaku queria dizer. A chave era a irmã de Megumi, Sumiki. Tumbas do corredor estelar. Tengen, você está pronto para me receber? Um vórtice apareceu atrás de Kenjaku. Depois de dar um sorriso de despedida para Uralme, ele desapareceu. Ao mesmo tempo, na colônia de Sendai. Um grito estranho ecoou no céu. Jogo desceu, com chamas rodopiando em suas palmas. Estrondo. Vários feiticeiros abaixo foram instantaneamente reduzidos a cinzas. Jogo. Cuidado, não queime seu próprio povo. Marrito, cujas vestes estavam em chamas, pulou para longe, tentando apagar as chamas. Anami, de braços cruzados, usou seus membros de madeira para capturar um feiticeiro em fuga. Ele olhou para Jogo, que estava rindo loucamente acima deles, e zombou. Anami disse, idiota. Não se esqueça de que agora estamos trabalhando para nossos antigos inimigos. Jogo disse, hehehe, desculpe, faz tempo que não me divirto tanto. Jogo deu uma longa tragada no cachimbo, com uma expressão presunçosa. Ele finalmente tinha descoberto. Ele nunca mais desafiaria alguém como Gojo ou Kazuma. Enquanto ele evitasse aqueles monstros, ele ainda seria o melhor. Depois de morrer uma vez, ele aprendeu uma coisa, não seja teimoso. Nunca mais jogue uma partida contra aqueles monstros no topo. De repente, um flash de luz apareceu. Fatiar. Tudo no caminho da lâmina, prédios, espíritos amaldiçoados e tudo, foi cortado em dois. Toji se moveu na velocidade da luz, lançando uma maldição enorme no chão. Sua voz era fria e sem emoção. Onde está Megumi? Ele não. Eu não se. Corte. Antes que pudesse terminar, ele foi cortado em pedaços. Sangue roxo respingou no chão. Jogo estalou a língua e disse, TSK, que cara mal educado. Se estamos falando de Vorkaolix, esse cara definitivamente está no topo da lista. Capítulo 163 Maldições de desastre contra Kenjaku. Quem é essa pessoa? Ele não tem nenhuma flutuação de energia amaldiçoada no corpo, mas consegue atingir a velocidade do som apenas com sua força física? Jogo olhou para as costas de Toji com curiosidade. Cada movimento que o homem fazia exalava uma sensação invisível de opressão. Se ele lutar com ele, ele poderá vencer. Que tipo de monstro Kazuma invocou? Neste momento, 4 ondas aterrorizantes de energia amaldiçoada cobriram todo o céu acima desta barreira. Ao longe, um canhão feito de pura energia amaldiçoada disparou de repente. Estrondo. A explosão devastadora arrasou instantaneamente todos os edifícios em seu caminho. No último segundo, Jogo e os outros recuaram, escapando por pouco da aniquilação. Enquanto Jogo observava a enorme vala deixada na terra, a excitação brilhou em seus olhos. Uma energia amaldiçoada tão poderosa. Eu não esperava que houvesse um oponente tão forte aqui. De repente, uma figura surgiu voando pelo ar em retirada. Yuta cravou sua katana no chão, faíscas voando enquanto ele deslizava para trás, mal conseguindo se conter. Ei garoto, precisa de ajuda? Jogo sorriu, ansioso por uma briga. É o espírito amaldiçoado San. Desculpe pela comoção. Yuta coçou a cabeça, sem jeito. Em qualquer outro momento, ele teria eliminado essas maldições de nível especial sem hesitar. Mas por enquanto, elas eram aliadas temporárias. Fiquem para trás, esses 3 são incrivelmente fortes. Yuta esticou os ombros e olhou para frente com uma expressão grave. Mesmo a quilômetros de distância, ele conseguia sentir a presença avassaladora deles. Já havia escapado da morte por pouco várias vezes. Os 3 antigos feiticeiros de séculos passados estavam se mostrando os oponentes mais difíceis que ele já havia enfrentado. Claro, isso foi sem a ajuda de Rika. Em uma igreja não muito longe do campo de batalha, ele encontrou um grupo de civis, e Rika os estava guardando. Caso contrário, apenas o resultado dessa batalha seria suficiente para exterminar aqueles civis. Naquele momento, uma voz familiar chamou atrás dele. Deixe comigo. Todos se viraram. Kazuma se aproximou, girando distraidamente o reino prisional que segurava Gojo em sua mão. A boca de Yuta se contraiu e ele disse, Kazuma, se você continuar jogando isso como se fosse um brinquedo, Gojo não vai ficar tonto aí dentro? Ele não vai. Kazuma chegou ao grupo completamente imperturbável. Afinal, o reino da prisão era um espaço isolado. Tempo e espaço solidificado significavam que Gojo não sentiria nada. Jogo, vocês se saíram bem. Voltem para as tumbas do corredor estelar. E lembrem Yuki de não dar ouvidos àquele velho idiota do Tengen. Kazuma ainda não entendia qual era a real utilidade de Tengen além de manter a barreira. Sua única contribuição real parecia ser a morte de Yuki. Como uma feiticeira de nível especial, Yuki tinha poder suficiente para manifestar um buraco negro imaginário, potencialmente capaz de destruir um país inteiro em um instante. Sem limites técnicos, ela deveria ser quase imparável. Mas ela seguiu a estratégia de Tengen, o que levou a um erro fatal. Ela nem sequer conseguiu usar seu domínio antes de ser massacrada por Kenjaku, o primeiro a morrer, tudo graças à sabedoria de Tengen. E o Shozo? Tengen o enviou para testar as habilidades de Kenjaku logo no começo, o que levou Shozo a ser espancado até a morte sem obter nenhuma informação útil. Um poderoso aliado foi desperdiçado. Claro, Kenjaku era inegavelmente forte, mas Tengen era muito covarde. Ele não apenas superestimou Kenjaku, mas também subestimou Yuki.
Se ela e Shoso tivessem trabalhado juntos desde o início, o resultado da batalha poderia ter sido completamente diferente. No mínimo, eles poderiam ter escapado. E quanto a Tengen? Bem, ser assimilado provavelmente era o seu destino de qualquer maneira. Não foi como se Kenjaku tivesse durado muito mais tempo. Ele foi derrotado por Yuta em um ataque furtivo logo depois. Que perda de tempo. Mas por outro lado, se as 4 maldições do desastre retornarem aos túmulos do corredor estelar agora, elas podem ter uma chance contra Kenjaku. Talvez pudessem até enterrá-lo lá. Ah? Por que estamos voltando? Ainda não terminei de matar, reclamou o jogo. Ele estava ansioso para trocar golpes com aqueles oponentes poderosos. Das 4 maldições do desastre, jogo era de longe a mais faminta por batalhas. Kazuma deu um sorriso irônico e disse, vá logo. Tem uma surpresa te esperando nas tumbas do corredor estelar. Derrotar Kenjaku não seria mais divertido do que lutar contra alguém do seu nível? Esta é uma oportunidade rara. Se você a perder, ela desaparecerá. Todos exceto Toji, que permaneceu desinteressado, pareceram chocados. Os olhos de Yuta se arregalaram e ele disse, espere, você quer dizer que Kenjaku vai para as tumbas do corredor estelar? Ele realmente ousa atacar Tengen? Yuta rapidamente entendeu. Kenjaku era ambicioso demais. Ele estava mesmo mirando em Tengen? E os túmulos do corredor estelar ainda estavam sendo guardados por Yuki e Shoso. Então por que Kazuma estava enviando as 4 maldições do desastre de volta? Yuta não tinha certeza da força total de Shoso, mas sabia exatamente o quão poderosa Yuki era. Ela era uma feiticeira veterana de nível especial. E até então, nunca havia revelado toda a extensão de suas habilidades. Jogo e os outros ficaram paralisados. Bater no Kenjaku? Era uma ideia tentadora, mas Jogo bufou teimosamente. Não pense que pode nos manipular. Nós, as 4 maldições do desastre, jamais trairemos nossos antigos aliados. Anami, Dagon e Shoso também assentiram firmemente. Kazuma riu e disse, aliados? Vocês eram apenas peões descartáveis para ele. Você acha mesmo que ele via vocês como parceiros? Ou você simplesmente não quer pensar nisso? Veja o Anami, por exemplo. Quando Gojo o esmagou na estação de metrô, o Kenjaku sequer se encolheu. Ele estava observando dos trilhos a uma curta distância. Se quisesse, poderia ter intervindo a qualquer momento. Kazuma então se virou para Mahito e disse, e você, Kenjaku, está de olho na sua transfiguração ociosa há muito tempo, não é? Se você estivesse à beira da morte, você realmente acha que ele te salvaria? Ou ele simplesmente te colheria? Um silêncio pesado caiu. Jogo e os outros ficaram tensos com as expressões sombrias. Detestavam admitir, mas Kazuma tinha razão. Kenjaku sempre tinha desculpas, alegando que Gojo estava assistindo, alegando que não era o momento certo. Mas no final, eles sempre foram os que correram os riscos. As 4 maldições do desastre se orgulhavam de sua lealdade, mas não eram estúpidas. Kazuma sabia muito sobre eles. Lembrando do incidente de Shibuya, cada movimento estava sob seu controle. Nanami quase morreu, Nobara quase foi esmagado, mas Kazuma interveio no último segundo todas as vezes. Todo o incidente de Shibuya foi orquestrado por ele? Mas como? Ao encontrarem o olhar conhecedor de Kazuma, um arrepio percorreu suas espinhas. Era como se ele estivesse brincando com o mundo o tempo todo. Isso seria possível? Jogo respirou fundo e falou em voz baixa. É esse o tipo de truque psicológico que vocês, humanos, usam para manipular os outros? Kazuma nem tentou negar e disse, claro. Mas pense nisso. Vocês foram usados como peões na vida. Vocês realmente querem ser peões na morte também? As 4 maldições do desastre vão deixar que seu legado se torne uma piada. Chega. Estamos indo embora. As 4 maldições do desastre não conseguiram mais se conter. As chamas de Jogo brilharam violentamente enquanto ele rosnava. Eu queria dar uma surra naquele bastardo presunçoso e de olhos semicerrados há tanto tempo. Capítulo 164 Uma barragem de pontos. Olhando para as figuras de Jogo e os outros partindo, Yuta disse com inveja. Os mortos têm uma vida boa. Eles não são restringidos e podem ir e vir livremente. Mesmo alguém tão forte quanto ele, a partir do momento em que pisou na barreira, não conseguiu sair. Cada segundo no jogo da Kulin é repleto de lutas, e a maioria dos participantes que renasceram estão matando uns aos outros para ganhar pontos. Kazuma sorriu interiormente. No estado de Edo Tensei, eles realmente não são afetados pelas regras. Vou encontrar Megumi. Toji, que usava uma blusa preta justa, olhou levemente para Kazuma e desapareceu em um instante. De acordo com seus genes guerreiros, Toji nunca perderia a oportunidade de caçar um homem forte. Entretanto, o futuro destino de seu filho Megumi ainda estava vívido em sua mente. Ele nunca permitiria que isso acontecesse. Yuta olhou na direção de onde Toji havia saído com um olhar hostil. Ele disse, ele é o pai biológico da Megumi? E ele se importa com a segurança do filho? Então ele mudou de assunto. Ele é o assassino que atacou Gojo Sensei durante o incidente do recipiente de plasma astral, certo? Yuta cerrou os punhos secretamente. Se possível, ele realmente queria bater em Toji. Para pagar suas dívidas, ele até vendeu seu próprio filho para o clã Zenin e assassinou o recipiente de plasma astral sem hesitar pela recompensa. Sabe, naquela época, o recipiente de plasma astral era extremamente importante para todo mundo do Jujutsu. Aos seus olhos, Toji não passava de um aproveitador descarado. Felizmente, Megumi é completamente diferente dele. Kazuma sentiu levemente e disse, Toji é bem desumano, mas felizmente Maki não é nada parecida com ele. Ela é humana.
Mas considerando o tempo, Megumi e Yuji já deveriam ter convidado Akari com sucesso. Ele não saberá a localização exata de Megumi a menos que gaste 100 pontos para adicionar uma regra que mostre sua localização. Kazuma disse, Yuta, aquele ataque aterrorizante agora deveria ter sido lançado por um feiticeiro com um penteado em formato de canhão, certo? Yuta disse, é? Como você sabe? Embora a quantidade total de energia amaldiçoada daquele cara não seja tão boa quanto a minha, a produção de energia amaldiçoada dele é, na verdade, um pouco melhor que a minha. Yuta olhou para longe com uma expressão séria e disse, além disso, há mais 3 inimigos que são tão poderosos quanto ele. 3? Parece que ele chegou a tempo, e o velho Drusla Kavala ainda não foi morto por Yuta. Imediatamente sua mente se moveu, e o pequeno inseto dourado apareceu instantaneamente diante de seus olhos, projetando uma cortina de luz. Drusla Kavala, 99 pontos. Ishigori Ryu, 77 pontos. Takaku Uro, 75 pontos. Kurourushi, 54 pontos. Essa é a conveniência do Shikigami Pequeno Verme Dourado. Todos os jogadores que estão no jogo podem usá-lo para verificar rapidamente a classificação de pontos. Quem está no topo da lista agora é o feiticeiro mais forte de 400 anos atrás, Hajime Kashimo. Ele tem 200 pontos. Kazuma acabou de entrar no jogo de seleção e seu saldo de pontos é 0. Nesse caso vamos começar com esses 4. Em Yuta, vai e proteja as pessoas comuns no prédio com Rika, e deixe esses 4 comigo. Ah? Você quer lutar contra esses 4 sozinho? Yuta ficou surpreso. Olhou para Kazuma incrédulo e disse em tom sério, Kazuma, pense bem, esses 4 são seres superpoderosos. Especialmente a feiticeira que pode controlar o céu. É simplesmente impossível se defender dela. Embora isto seja essencialmente um jogo, se você morrer acidentalmente você realmente morrerá. A batalha entre as classes especiais é muito mais assustadora do que se imagina. Se houver o menor erro será fatal. Se isso acontece com apenas uma pessoa, que tal lutar contra 4 ao mesmo tempo? Controlando o espaço? Que coincidência! Eu também sou bom nisso. Quem será que é melhor? A boca de Kazuma se curvou levemente e uma pitada de excitação brilhou em seus olhos. Que tal isso? Você vai e segura o monstro Barata e Drusla Kavala, e deixa os outros 2 comigo. Cada um receberá 2 e os dividiremos de forma justa. A boca de Yuta se contraiu e ele reclamou loucamente em seu coração. Ele ao menos ouviu o controle espacial que ele acabou de dizer? É uma distribuição justa. Você acha que é um jogo de agarrar cabeças? O oponente é um poderoso feiticeiro de nível especial, não um cordeiro para ser abatido. Mas tudo bem, ele lidará com o oponente o mais rápido possível e então irá ajudar Kazuma imediatamente. Pensando nisso, Yuta disse em tom pesado, bem, por favor, segurem os outros 2. Eu lidarei com eles o mais rápido possível. Kazuma abriu os olhos lentamente, e o Rinnegan em seu olho esquerdo mudou para o Mangekyou Eterno. Ele não usa a habilidade ofensiva do Kamui há muito tempo. Ele sente falta dos dias em que torcia a cabeça do oponente com o Kamui. O mais importante é que ele quer competir com Takaku Uro em habilidade espacial. A pressão invisível da energia amaldiçoada fez com que muitos feiticeiros fracos e espíritos amaldiçoados parassem de lutar e se escondessem em todos os lugares. No topo de um arranha-céu. Haha, interessante. Ele recebeu meu ataque de frente e não morreu? Ishigori Ryu estava deitado preguiçosamente na beira do telhado, com metade do corpo quase pendurado no ar e pronto para cair a qualquer momento. Olhando para o painel projetado pelo pequeno inseto dourado à sua frente, ele sacudiu levemente a cinza do cigarro. Se aquele pirralho ousar vir e atrapalhar a situação de novo, eu vou explodi-lo em pedaços. Ao dizer isso, ele olhou para o prédio alto em frente com um olhar sério. Ali, sentado de pernas cruzadas, estava um velho vestindo roupas esfarrapadas, com um rosto mortal e um corpo magro. Parecia haver uma luz dourada em seus olhos turvos, e ele estava constantemente observando a situação ao seu redor. No lado esquerdo do prédio alto, uma mulher loira, magra e com pouca roupa está pendurada de cabeça para baixo no ar, com os braços cruzados sobre o peito. Ela olhou para a distância com interesse. Takaku Uro, ex-capitã do time Samu Star. Sua intuição extremamente aguçada a fazia sentir uma ameaça extremamente forte. Essa ameaça não foi trazida pelo garoto que foi levado embora antes, mas apareceu de repente. Com um pensamento, o pequeno inseto dourado projetou uma tela de luz. Após examiná-la, os cantos de sua boca se curvaram levemente. Kazuma? Foi ele quem trouxe essa sensação invisível de opressão? Isso a deixou nervosa e animada. Em uma sala escura no prédio à direita, um espírito amaldiçoado que estava envolto em ar negro e parecia uma barata abriu lentamente os olhos. É a existência mais especial no jogo da seleção, lançado por Kenjaku. Essa estranha coincidência os fez suspeitar que tudo isso foi feito intencionalmente por Kenjaku. Capítulo 165 1 versus 2. A comida está chegando. Palavras roucas e baixas saíram da boca de Kurourushi. Ryu Ishigori, Drusla Kavala e Takaku Uro voltaram sua atenção na mesma direção no mesmo momento. Kazuma e Yuta estavam lado a lado em uma sacada abandonada, sentindo a presença das 4 figuras no topo do arranha-céu. Um homem com cabelo de foguete, uma barata gigante, um velho e uma mulher loira vestida de forma um pouco ousada demais? Yuta perguntou seriamente. Eles são as pessoas que assinaram um contrato com Kenjaku centenas de anos atrás, certo? Ryu Ishigori casualmente pegou um pente e alisou o foguete na cabeça, rindo com desdém. O que? Você já encontrou reforços?
Você acha que isso vai te ajudar a vencer? Se quiser tirar pontos de mim, vai pagar um preço alto. Mas Yuta ignorou completamente a provocação de Ryu Ishigori e, em vez disso, concentrou-se em designar Kazuma aos oponentes. Yuta apontou para Ryu Ishigori e os outros três. Ele disse, o mesmo de antes. Eu cuido do velho e do monstro barata. Kazuma concordou com a cabeça e disse, então Rocket Head e a Cool Girl são meus. Estrondo. Uma aura aterrorizante irrompeu de Kurourushi, derrubando instantaneamente o prédio em que estava. Batendo as asas, ele pairou no ar, mexendo a boca. Monstro barata? Ótimo. Muito bom. Durante séculos devorei qualquer um que ousasse me chamar assim. E você será o próximo banquete para minha prole. No terraço, Drusla Kavala continuava sentado em meditação, impassível diante das palavras de Yuta. Sua expressão permanecia inalterada. Takakuro de repente soltou uma risada fantasmagórica e disse, hehehe, quem diria que vocês dois, garotinhos, tinham tanto apetite? Você realmente pensa tão pouco de mim? Não terei piedade. Enquanto ela falava, um fogo ardia dentro dela. Garota legal? O que esses dois pirralhos sabem? Como ousam falar tão grosseiramente? Quem lhes deu confiança para enfrentar dois oponentes cada? Ela era a capitã do time Sol Lua Estrela, reverenciada e temida. Quando ela já havia sido provocada desse jeito? Era sempre ela quem menosprezava os inimigos e não o contrário. Ryu Ishigori olhou para todos com desdém e falou com o orgulho de alguém no topo. Eu só luto com os mais fortes. Só aqueles que sobrevivem são dignos da minha atenção. Lembrem-se, vocês são os desafiantes. Svi. Sem hesitar, o frio e taciturno Yuta avançou, lâmina na mão. Num instante, ele estava no céu. Sua espada foi apontada diretamente para Drusla Kavala, que permaneceu em silêncio durante todo esse tempo. Sentindo a enorme energia amaldiçoada emanando da lâmina, o velho abriu os olhos lentamente. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto normalmente legível. Ao mesmo tempo, Kazuma tirou uma adaga de ferro. Ryu Ishigori zombou da arma que se aproximava, sem fazer nenhuma tentativa de desviar. Ele já havia analisado a composição da adaga no momento em que Kazuma a atirou. Haha, essa sucata nem se qualifica como uma ferramenta amaldiçoada. Você acha mesmo que isso pode me machucar? Sorrindo, ele casualmente tirou a mão do bolso e levantou 2 dedos, preparando-se para pegar a adaga no ar. É muito lento. Antes que ele pudesse terminar de falar, Kazuma, que estava parado bem longe na sacada, desapareceu. A adaga de repente brilhou com um raio dourado, no momento em que foi agarrada por uma mão grande. Haikiri! Uma voz fria sussurrou atrás de sua orelha. Bang! Chiar! Ryu Ishigori não teve tempo de reagir. Seus olhos se arregalaram quando uma dor aguda percorreu sua bochecha direita. Uma corrente elétrica paralisou todo o seu rosto, e a força do impacto o fez voar como uma bala de canhão. Com um movimento preciso, Kazuma usou Flying Thunder God para derrubar Ryu Ishigori. Uma combinação perfeita de técnicas executadas em um instante. Foi rápido como um raio. Kazuma não conseguia pensar em outra maneira de escapar além de Kamui. Essa cena deixou Takakuro completamente atordoada, que ainda estava pendurada de cabeça para baixo no ar. Seus olhos se arregalaram quando a compreensão surgiu. Então, a excitação brilhou neles. Tão rápido. Que tipo de técnica era essa? Mais rápida que um raio? Era teletransporte? Um momento antes, ela estava furiosa. Agora, estava emocionada. Como uma maníaca por batalhas, além de acumular pontos e reviver, seu único desejo era lutar contra os fortes. Tendo massacrado inúmeros feiticeiros antes, ela acreditava que os feiticeiros modernos eram fracos, muito inferiores aos de sua época 100 anos atrás. Mas agora sua opinião havia mudado. Sua cabeça não fica congestionada quando você fica de cabeça para baixo desse jeito? Kazuma bateu na têmpora sorrindo. Honestamente, esse tipo de postura de cabeça para baixo só convinha ao Gojo. Se ele acrescentasse, eu sou o mais forte, seria ainda mais apropriado. Seu único comentário reacendeu a fúria de Takakuro. Congestionamento? Vou rasgar sua boca. Ela soltou um grito agudo e investiu contra Kazuma. A assassina mais forte da história não se importava com justiça. Seu estilo era rápido, preciso e mortal. Seu único objetivo era arrancar a cabeça dele. O espaço na frente de Kazuma de repente se distorceu, como se a própria realidade tivesse se enrugado como um espelho quebrado. No instante seguinte, o ataque de Takakuro apareceu diretamente na frente dele. Rachadura. O som de vidro quebrando ecoou. Uma força terrível explodiu, destruindo o espaço. A imensa pressão devorou Kazuma em um instante. Yuta, ainda em choque com Drusla Kavala, voltou seu olhar para a posição de Kazuma. Aquele ataque havia deformado todo o telhado onde Kazuma estava. A força bruta comprimiu a poeira em uma massa sólida, cobrindo completamente a área. Apesar de estar no calor da batalha, os instintos de combate de Yuta o mantinham ciente do campo de batalha o tempo todo. A técnica de Takakuro era muito estranha. Não houve nenhum aviso antes do espaço se distorcer. Kazuma poderia ter desviado a tempo? Uma figura emergiu da fumaça. Permanecendo ileso no poço profundo criado pelo ataque, Kazuma casualmente acenou com a mão para limpar a poeira. Nada mal. Uma técnica de distorção espacial bidimensional. Quando a fumaça se dissipou, Kazuma pareceu completamente ileso. Como? Ele estava totalmente bem? Nem suas roupas estavam rasgadas. Não importa quão forte um feiticeiro fosse, enfrentar aquele ataque de frente e permanecer ileso deveria ser impossível. Mas ela tinha certeza de que Kazuma não havia se esquivado. Takakuro olhou para ele, incrédula.
O que diabos aconteceu? Capítulo 166 Espaço vs Espaço. Essa cena também foi vista por Ryu Ishigori, que havia retornado ao campo de batalha. Ah, interessante, ele sobreviveu intacto ao ataque. Nem ele tinha certeza se conseguiria receber aquele golpe de frente. Naquele momento, o lado esquerdo do seu rosto estava vermelho e inchado, e seu nariz estava ligeiramente torto. Ele parecia um pouco infeliz, mas o penteado característico de foguete em sua cabeça permaneceu inalterado. Ryu Ishigori casualmente colocou as mãos nos bolsos e saltou para o topo do arranha-céu, formando um ataque de pinça com Uru Takako contra Kazuma. Seu olhar intenso se fixou em Kazuma, seu cérebro analisando rapidamente. Será que a técnica desse cara permite que ele troque de posição com a arma? E instantaneamente ainda por cima? O soco anterior foi rápido demais. Mesmo para alguém com sua força, ele o pegou desprevenido. Felizmente, seus instintos de combate estavam aguçados, permitindo que ele mobilizasse sua energia amaldiçoada para se defender a tempo. Caso contrário, não seriam apenas alguns ferimentos superficiais. Em 400 anos, esta foi a primeira vez que alguém o fez se sentir pressionado. Você é muito sem vergonha. Kazuma olhou para Ryu Ishigori atrás dele. Então, ele olhou para Uru Takako no céu com uma expressão de descrença no rosto. Ela casualmente levantou a franja, curvando levemente os lábios. Você é muito bom em usar habilidades espaciais. Infelizmente, eu pareço ser capaz de fazer o mesmo. Assim que ela terminou de falar, o padrão Mangekyou no olho esquerdo de Kazuma girou, fixando-se em seu alvo. Kamui. Atrás da cabeça de Uru Takako, o espaço se distorceu, formando um estranho vórtice. Os olhos de Uru Takako se arregalaram em alarme. Todos os pelos do seu corpo se arrepiaram. Uma forte sensação de morte tomou conta dela e no momento crítico, ela rapidamente levantou a mão, manipulando o plano bidimensional ao redor. Foto. O espaço se distorceu e detonou. As orelhas de Uru Takako se contorceram como macarrão retorcido. Então, uma força irresistível os arrancou. O que? Sentindo a dor lancinante e o sangue jorrando de seus ferimentos, ela imediatamente recuou centenas de metros, seu olhar fixo em Kazuma em total descrença. Ele também conhece técnicas espaciais? E pior, seus ataques não tinham sinais de alerta antes de serem lançados. Se ela não tivesse desviado à força a trajetória do ataque agora, ela estaria morta. Ela teria se tornado um cadáver sem cabeça. Muito estranho. Ataque sem aviso. Será que o controle dele sobre o espaço é melhor que o meu? Impossível. Absolutamente impossível. Uru Takako pode não ser a mais forte de todo o mundo do Jujutsu, mas quando se trata de espaço, ninguém o entende melhor do que ela. Do outro lado, Drusilla Kavala e Kurourushi, que estavam lutando contra Yuta, também ficaram atordoados com a cena. Até eles estavam aterrorizados com as habilidades de Uru Takako, especialmente suas técnicas espaciais mortais. Mas agora, ela realmente havia perdido em uma batalha de manipulação espacial? Enquanto os dois cambaleavam devido ao choque, a katana de Yuta o atingiu. A pressão avassaladora da energia amaldiçoada atravessou suas defesas. Kurourushi praguejou internamente. Quem diabos são esses dois? Cada um é mais monstruoso que o outro. Drusilla Kavala, você ainda vai continuar se segurando? Kurourushi disparou. HMPH. Não preciso de você, um espírito amaldiçoado, me dizendo o que fazer. Apesar de dizer isso, Dru sutilmente fortaleceu sua ofensiva. Uru Takako, um guerreiro experiente de um século atrás, adaptou-se rapidamente após analisar a situação. Quase instantaneamente, ela apareceu na frente de Kazuma, iniciando um combate corpo a corpo. O combate corpo a corpo era sua especialidade. Como uma mestre em assassinatos, cada um de seus ataques tinha como alvo pontos vitais, cada um com a intenção de matar. Ryu Ishigori, ainda parado imóvel no telhado, observava a batalha atentamente. Sua expressão mudou do desdém inicial para a seriedade. A energia amaldiçoada dentro dele se reuniu sutilmente no topo de sua cabeça. Bomba! O punho de Uru Takako atingiu a cabeça de Kazuma. O espaço na frente de Kazuma se contorceu e então explodiu de repente. Mas a figura de Kazuma ficou borrada por uma fração de segundo e permaneceu completamente ilesa. O que? Assim que os olhos de Uru Takako se arregalaram em choque, o contra-ataque de Kazuma já estava em movimento. Escute-me, o espaço é muito complicado para você entender. No entanto, o ataque Kamui de Kazuma, que deveria ter acertado perfeitamente, errou. Ele levantou uma sobrancelha, percebendo rapidamente o motivo. Uru Takako alterou mais uma vez o plano bidimensional. A distorção havia deslocado sua posição, causando um desalinhamento visual. Parecia que ele tinha mirado na cabeça dela, mas, na realidade, seu alvo havia sido desviado. No segundo seguinte, Uru Takako sorriu, cerrou os punhos e de repente aplicou força. Uau! Ela arrastou o espaço à sua frente em direção a Kazuma, como se estivesse puxando um lençol. Quando se trata de espaço, ninguém é mais forte que eu. Kazuma, repentinamente puxado para perto, sentiu seu braço direito torcer grotescamente pela distorção do espaço. Seu membro agora parecia um macarrão deformado. No entanto, Kazuma permaneceu completamente imperturbável, porque ele sabia que estava na dimensão Kamui e não no mundo real. A única razão pela qual seu braço parecia distorcido era puramente um truque visual causado pela distorção espacial. Com seu Kamui, desde que ele não atacasse ativamente, ele era intocável. Entretanto, Uru Takako não tinha intenção de atacar diretamente. Em vez disso, ela gritou de repente. Cabeça de foguete! Quanto tempo você vai esperar?
Apesar do orgulho, nenhum dos 4 era tolo. A força de Kazuma e Yuta estava além do que eles esperavam. Se continuassem lutando sozinhos, seriam eliminados um por um. Arg, que chato. Uma voz calma ecoou atrás. Kazuma notou que as pupilas de Uru Takako se contraíram. Uma luz branca ofuscante surgiu de repente atrás dele. Explosão de granito. Ryu Ishigori, que estava esperando o momento certo, recusou-se a admitir a força de Kazuma. Mas pelo bem do resultado da batalha, ele aproveitou esta oportunidade única na vida. Uma onda de choque devastadora de energia amaldiçoada irrompeu do topo de sua cabeça. Bum! Uma explosão ensurdecedora soou. Uma onda de choque deslumbrante percorreu o campo de batalha. Como uma represa se rompendo, ele devorou tudo em seu caminho, destruindo prédios inteiros. Num instante, estava bem atrás de Kazuma. Kazuma! Cuidado com as costas. Yuta, que estava segurando Kurourushi e Druz, sentiu o ataque monstruoso e imediatamente gritou. Mesmo assim, Kazuma permaneceu impassível. Ele se virou para Uru Takako, sorrindo. Kamui. Assim que ele falou, Kazuma desapareceu em um vórtice rodopiante. Para onde ele foi? Uru Takako ficou horrorizado. Mas ela não teve tempo para pensar porque o canhão de energia amaldiçoado agora estava vindo direto em sua direção. Caramba! Ela rasgou um pedaço do próprio espaço e o jogou para cima como um escudo. Capítulo 167 Rasengan, ou Roxo Oco. Bum! A onda de choque aterrorizante trouxe um calor escaldante e imediatamente envolveu Takako. Embora ela tivesse se envolvido no céu com antecedência para se defender, isso mal teve efeito. Takako voou para trás como uma pipa com a linha cortada, ainda com um olhar confuso nos olhos. Por quê? Como Kazuma desapareceu naquele buraco negro retorcido? Essa cena bizarra abalou completamente sua compreensão do espaço. Ela simplesmente não conseguia aceitar. Se fosse esse o caso, então sua técnica era muito injusta, não era? Lutar se quisesse, escapar se quisesse e ninguém poderia detê-lo? A única maneira de derrotá-lo seria armar uma armadilha e matá-lo instantaneamente, mas as chances disso acontecer eram pequenas. Olhando para Takako, cujo braço fora destruído nas ruínas, Ishigori não ficou feliz com a perda de um competidor. Em vez disso, continuou examinando o campo de batalha em busca do paradeiro de Kazuma. Seu canhão de energia amaldiçoado realmente errou o alvo. Um espírito de luta há muito perdido reacendeu-se nos olhos de Ishigori. Saia, seu pirralho que só sabe se esconder, e deixe-me banquetear-me com você. No segundo seguinte, o espaço atrás dele se distorceu. Um redemoinho apareceu e, na escuridão, um par de mãos grandes se estendeu sem aviso, levantando Ishigori bem alto no ar. Antes que ele pudesse reagir, uma voz profunda murmurou em seu ouvido. Como quiser. Uau! Kazuma repentinamente exerceu força, jogando Ishigori para o céu como se fosse um arremesso de peso. Você não é muito habilidoso, né? Ishigori ainda tinha um sorriso louco no rosto enquanto voava pelo ar, um canhão de energia amaldiçoado se formando acima de sua cabeça, pronto para disparar. No momento em que Kazuma o agarrou por trás, ele já havia começado a reunir secretamente energia amaldiçoada. Explosão de granito. Bum! Embora essa onda de choque tenha sido mais fraca do que antes, sua trajetória pôde ser controlada. Ishigori se concentrou em Kazuma, perseguindo-o implacavelmente com seu canhão de energia amaldiçoado. Como um raio laser, o ataque atravessou os arranha-céus ao redor, cortando-os ao meio. No entanto, no segundo seguinte, Kazuma de repente se transformou em um relâmpago, movendo-se 100 metros em um instante. Vendo isso, Ishigori redirecionou seu canhão, a onda de choque o seguindo de perto. A figura de Kazuma tremeu repetidamente, mas as ondas de choque de Ishigori nunca o atingiram. Ele nem sequer conseguiu roçar as roupas de Kazuma. Os olhos de Ishigori ardiam de fúria. Ele percebeu que Kazuma estava brincando com ele de propósito. Desviar é tudo o que você consegue fazer. É melhor continuar se escondendo no seu espaço. Assim que ele terminou de falar, Kazuma, que estava de pé nas ruínas abaixo, desapareceu de vista de repente. Para onde ele foi? Ele realmente escapou para outra dimensão? Não, nem mesmo a menor flutuação espacial escaparia de seus sentidos aguçados. Só havia uma possibilidade. Você consegue pegar isso? Uma voz sussurrou atrás. As pupilas de Ishigori diminuíram. Virando a cabeça mecanicamente, ele olhou para trás. O que viu fez perder o fôlego. Kazuma flutuava acima dele. Usando uma das mãos, segurava uma enorme esfera de energia, do tamanho de um arranha-céu. Você não disse que queria um banquete? Vou te servir um Rasengan. Bum! Kazuma lançou a colossal esfera de energia com força total, engolfando Ishigori completamente. A luz ofuscante era tão ofuscante que Ishigori não conseguia manter os olhos abertos. A força do ataque enviou ondas de choque violentas, a pressão atingiu o rosto de Ishigori antes mesmo do impacto. Tudo na visão de Ishigori foi agora completamente consumido pelo Rasengan. Enquanto a tempestade se aproximava em seus últimos momentos de consciência, apenas um pensamento permaneceu na mente de Ishigori. O que diabos? É um Rasengan. Enquanto isso, na colônia Sendai, muitos feiticeiros e espíritos amaldiçoados se escondiam nos cantos tremendo. A batalha anterior entre os 6 níveis especiais já os havia enchido de medo, tanto que eles abandonaram as lutas, preferindo evitar serem pegos no fogo cruzado. Mas agora, vendo a colossal esfera de energia no céu, eles ficaram completamente atordoados. Que diabos é isso? Meus olhos estão me enganando? Não me diga que essa é uma técnica amaldiçoada? Se essa coisa cair, metade da cidade será destruída. Corram!
Se nos atrasarmos um segundo sequer, só a onda de choque pode nos matar. Droga! Esses caras de nível especial são completamente loucos. Eles lutam como se não se importassem com o mundo. Alguém deveria realmente chamar a atenção deles por isso. Não muito longe dali, uma montanha de corpos de espíritos amaldiçoados jazia empilhada. Uma figura solitária estava ali, olhando para a enorme bola de energia no céu com uma expressão séria. Era Toji. Só havia uma pessoa capaz de criar algo assim. Kazuma. Esta esfera de energia lembrou-lhe algo do seu passado. Uma memória ruim. Toji cerrou os punhos e murmurou sombriamente. Entre isso e o Hollow Purple de Gojo, qual é mais forte? Bum! Quando o Rasengan fez impacto, o campo de batalha foi envolvido por uma luz branca ofuscante. Todos instintivamente protegeram os olhos, incapazes de olhar diretamente para a explosão. A força do ataque foi como a de um míssil gigante, achatando a área ao redor instantaneamente. O arranha-céu que existia segundos atrás desapareceu. Tudo que restou no coração da cidade foi uma cratera gigantesca. Ishigori estava deitado no poço, coberto de sangue, olhando fixamente para Kazuma flutuando acima. Tantos feiticeiros, tantas potências neste mundo. Ele sempre se orgulhou de ser aquele com a maior produção de energia amaldiçoada existente. Mas o que isso significou diante desse movimento? Ele havia perdido. E ele perdeu justamente no domínio do qual se orgulhava, a maldita produção de energia. Como um feiticeiro de nível especial, ele percebeu que o ataque de Kazuma não era simplesmente um produto de poder bruto. Pelo contrário, não era uma quantidade avassaladora de energia amaldiçoada, mas sim uma compressão extrema dela. Ser capaz de condensar e comprimir uma esfera de energia tão enorme em tão pouco tempo. A força de Kazuma ultrapassou o nível de nível especial. Percebendo isso, Ishigori sorriu de repente. 400 anos atrás, ele assinou um contrato com Kenjaku, escolhendo ressuscitar hoje. Seu único desejo era encontrar um oponente digno, alguém para lutar com força total. Naquela época, ele perdeu a chance de lutar contra a lenda Kashimo. Mas hoje, Kazuma havia realizado seu desejo. Esta batalha o havia satisfeito. Em outro lugar no campo de batalha, o corpo sem vida de Kurourushi jazia no chão, com sangue preto encharcando a sujeira. Até Yuta e Druz pararam de lutar, atordoados pelo impacto do ataque de Kazuma. Abaixando a espada, Yuta examinou a destruição, a vasta cratera no campo de batalha. Ele mergulhou em pensamentos profundos. Tão forte. E então, uma voz rouca ecoou de repente pelo campo de batalha. Ha ha ha. Os olhos de Yuta se arregalaram de horror. Kazuma, atrás de você. Nesse momento, Kurourushi, a quem Yuta havia matado, levantou-se mais uma vez. Com um sorriso sinistro, ele apareceu silenciosamente atrás de Kazuma. Seus membros finos, semelhantes aos de insetos, seguravam uma ferramenta amaldiçoada, aterrorizante e grotesca. A lâmina da vida purulenta, uma arma proibida que mistura vida e morte. Mas Kazuma, já prevendo isso, apenas sorriu. Uma pequena barata imortal. Será que ela consegue resistir ao Amaterasu? Capítulo 168, número 1 em pontos. A terrível e estranha chama negra apareceu do nada, sem nenhum aviso. As chamas se espalharam por todo lugar em um instante, fazendo Kurourushi soltar um rugido extremamente miserável. Como resultado, o movimento da mão que deveria lançar um ataque furtivo foi temporariamente interrompido. Ao ver isso, Kazuma correu até o corpo morto de Kurourushi e estendeu uma mão. Um pedaço de madeira afiado disparou de repente da palma de sua mão, instantaneamente enviando um arrepio ao coração de Kurourushi, que possuía o corpo de um espírito amaldiçoado de nível especial. Não importava o quanto Kurourushi lutasse, era inútil, pois estava pregado na parede. Ele ainda não entendia como Kazuma previu que ele o atacaria. Claramente, ele havia fingido sua própria morte, o que foi perfeito. Ele fez isso para devorar o corpo de Kazuma. Isso mesmo, desde o momento em que viu Kazuma, ele ficou de olho nele. A enorme quantidade de energia contida no corpo de Kazuma fez cada célula do seu corpo se agitar. Mas agora, ele se arrependeu de suas ações. Pela primeira vez, aquele que é considerado imortal sentiu a ameaça da morte. A queima contínua das chamas negras do Amaterasu fez com que seu corpo e alma sofressem uma tortura extremamente dolorosa. Além disso, não importava o quanto ele lutasse, ele não conseguia extinguir essa maldita chama estranha. O instinto de sobrevivência fez com que ele produzisse freneticamente inúmeras pequenas baratas do abdômen inferior, tentando escapar. Mas tudo foi em vão. Cada vez que uma pequena barata aparecia, era imediatamente engolida pela chama negra. O som crepitante da queima chegou aos tímpanos de todos. Do rugido miserável à luta fraca no final, tudo renovou a visão de todos sobre o Jujutsu. Kurourushi havia desaparecido completamente do mundo, mas as marcas pretas dos restos das baratas na parede provavam que ele tinha existido naquele momento. Kurourushi, que afirmava ter um corpo imortal, estava morto, completamente morto. Nas ruínas, Takako, que havia acordado lentamente, e Ishigori, que estava deitado no poço profundo, olhavam para a cena à sua frente, incrédulos. Aquela chama, o que foi aquilo? Foi a primeira vez na vida que eles viram chamas negras. Mesmo estando tão distantes, eles ainda conseguiam sentir a temperatura assustadora. O mais importante era que não importava o quanto Kurourushi lutasse, e mesmo depois de usar todas as suas cartas, ele não conseguia extingui-lo. Espera, a técnica amaldiçoada do Kazuma não é manipulação espacial? Mas e essa chama negra? Chama e espaço não tem nada a ver um com o outro, certo? Mesmo que seja uma derivada, os dois não podem ser derivados juntos, certo?
A única explicação é que Kazuma dominou duas técnicas amaldiçoadas completamente diferentes e poderosas ao mesmo tempo. Pensando nisso, os dois não conseguiram evitar respirar. Aquele garoto chamado Yuta já era muito forte. Mas o ajudante que ele encontrou era ainda mais poderoso? Todos os feiticeiros modernos de nível especial são tão assustadores? Yuta também abriu a boca com um pequeno e delicado anel preso na ponta dos dedos. Agora mesmo, ele quase quis usar o anel para invocar Rika diretamente para interceptar o ataque furtivo de Kurourushi, mas as ações de Kazuma o deixaram completamente perplexo. Ele percebeu que suas preocupações eram completamente desnecessárias. Ele já tinha ouvido falar dessa chama negra de todos no colégio Jujutsu antes, mas vê-la em primeira mão ainda o chocou. A chama que nunca se apaga. Se eu lutar contra Kazuma e ele usar essa técnica, como devo responder? Minha técnica de cópia pode replicar esse movimento? Não. Yuta balançou a cabeça de repente, e sua fé firme quase vacilou. Embora a técnica amaldiçoada de Kazuma seja poderosa, ele também não é fraco. Mesmo que ele queira copiar, ele tem que obter o consentimento da outra pessoa. Nesse momento, ele de repente sentiu uma leve flutuação de energia amaldiçoada vindo de trás. Yuta de repente olhou para trás e percebeu que Drus Lakavala estava fugindo? Kazuma lembrou, aquele velho tem 99 pontos. Sem hesitar, Yuta sussurrou o nome de seu parceiro. Rika Páreo. À distância, Drus, que já havia escapado da vista de Kazuma, deu um suspiro de alívio. A cena da trágica morte de Kurourushi ainda estava vívida em sua mente, e aquele grito miserável continuava ecoando. Esta foi a primeira vez que ele sentiu medo da morte vinda do corpo de outra pessoa. Sua intuição precisa o fez ter certeza de que a técnica amaldiçoada de Kazuma era muito mais do que isso. Felizmente, a outra parte não tinha intenção de persegui-lo, caso contrário. De repente, um par de mãos enormes e pálidas carregando uma poderosa energia amaldiçoada veio esbofeteá-lo. Bang! A barreira dourada que ele ergueu mal bloqueou o ataque repentino. Quando ele olhou para cima, viu um enorme e hediondo espírito amaldiçoado de nível especial. A energia amaldiçoada contida nele era inimaginavelmente grande. Não seria exagero descrevê-lo como sem fundo. De repente, Drus cuspiu um bocado de sangue. Quando, com os olhos nublados arregalados, ele olhou confuso para seu corpo perfurado por um pedaço de madeira afiado. Os sussurros da morte chegaram aos seus ouvidos. Kamui, bang! O espaço de repente se distorceu e sangue espirrou. Drus sentiu um arrepio no pescoço e sua visão girou. Então, ele percebeu que sua cabeça havia sido separada do corpo em um instante. Só me entregue os pontos. Se você concorrer, não poderá me culpar. Nesse momento, Yuta também correu até ele. Ele foi visto segurando Ishigori e Takako, gravemente feridos, em cada mão. Yuta-ko. No momento em que Rika viu Yuta, ela imediatamente se moveu para o lado dele e se agarrou a ele. Yuta tocou a cabeça e sorriu um pouco envergonhada. Desculpe, Rika. Então ele mudou de assunto. Como lidamos com essas duas pessoas? Ishigori e Takako ficaram chocados ao ouvir isso e disseram em uníssono, esperem, vamos dar todos os nossos pontos. Eles tinham visto o que tinha acontecido agora mesmo. Eles não queriam ser queimados pelas estranhas chamas negras, nem queriam que seus pescoços fossem quebrados pelo espaço. Olhando para a pontuação crescente no painel de pontos, Kazuma ficou atordoado. Inesperadamente, esses dois estavam dispostos a entregar seus pontos tão prontamente? Na história original, esses dois caras eram arrogantes e loucos, não tinham medo da morte. Ele estava pensando originalmente em usar Tsukuyomi para conquistar o espírito deles ou simplesmente matá-los. Mas inesperadamente, antes mesmo que ele abrisse a boca, os dois estavam ansiosos para entregar todos os seus pontos. Eles não vão lutar ou resistir. Na verdade, Ishigori e Takako eram realmente lunáticos que não tinham medo da morte. Mas eles não queriam sofrer torturas desumanas. Mais importante ainda, eles encontraram a motivação para continuar se fortalecendo. E assim, após essa decisão, os pontos de Kazuma chegaram a 305. Através da observação do pequeno inseto dourado, sua pontuação saltou do último para o primeiro lugar. Agora, para manter o primeiro lugar, a melhor maneira é encontrar Kashimo. Se ele também conseguisse todos os seus pontos, ele estaria basicamente seguro. Capítulo 169 Penhasco do Panda. Ao mesmo tempo, Colônia de Tóquio número 2. Panda, que estava sentado em um container, tinha o rosto cheio de pontos de interrogação. Olhando para os containers empilhados ao redor, demorou muito para que ele voltasse a si. Será que fui teletransportado aleatoriamente? Onde é isso? O cais? Para onde Maki foi teletransportado? Esqueça, vamos nos preocupar comigo primeiro. Maki está muito forte agora, então ela não deve ter problemas. Depois que o jogo de seleção terminar, ele deve se tornar descaradamente o aprendiz de Kazuma. Mesmo que ele não consiga atingir as alturas de um usuário de restrição celestial, ser um Kung Fu Panda é bom. Mas por enquanto, ele precisa encontrar Angel e libertar Gojo primeiro. De repente, o nariz sensível de Panda se contraiu e seus grandes olhos se arregalaram com uma expressão solene. O cheiro de sangue é um cheiro de sangue extremamente forte. Além disso, esse sangue está misturado com uma aura assassina aterrorizante. Panda, ainda sentado no container, olhou ao redor nervosamente. Com uma aura assassina tão forte, ele imediatamente analisou que pelo menos 3 participantes fortes próximos tinham sido cortados em pedaços.
O que é ainda mais assustador é que a aura da energia amaldiçoada desse demônio assassino é extremamente fraca. A única explicação para essa situação é que o controle dessa pessoa sobre a energia amaldiçoada é quase perfeito. Simplificando, eles consumiram a menor quantidade de energia amaldiçoada enquanto causaram o maior dano. Uma pessoa forte desse nível é no mínimo de nível especial. Esse maldito jogo de abate, por que ele teve que enfrentar um oponente super forte logo de cara? Poderia ser verdade, como Kazuma disse, que alunos de primeira série são tão numerosos quanto pessoas normais, e alunos de séries especiais estão em todos os lugares. Pensando nisso, o deprimido panda de repente perdeu toda a vontade de lutar e simplesmente deitou-se no recipiente. Ele não ousou sair, nem ousou ficar. Se agir precipitadamente, certamente será descoberto pela outra parte. Então, o que o espera é ser despedaçado. Espere. Panda estava em um dilema, mas de repente seus olhos brilharam. Sou um panda fofo. Por que não fingir ser um panda de estimação inofensivo? Isso mesmo, ele é realmente um panda. Será que a outra parte realmente desconfiaria dele e até mesmo mataria um animal que passasse por ali? Então Panda decidiu e rolou o recipiente habilmente. Ressalto. Com um baque surdo ele pousou perfeitamente. Panda ficou de pé sobre as patas traseiras, esticou os braços e olhou ao redor com atenção. Caso haja qualquer sinal de problema, ele estará pronto com antecedência. No entanto, às vezes, o que você teme está fadado a se tornar realidade. No canto do container da frente apareceu de repente um homem carregando um pedaço de pau e com um coque na cabeça. Kashimo olhou para o panda sentado no chão com um olhar nada impressionado. Por um momento a atmosfera ao redor deles congelou e ficou estranhamente silenciosa. Uma pessoa e um panda olhando um para o outro. Kashimo disse indiferentemente. Ei, você sabe onde Sukuna está? Entretanto, Panda parecia não entender e estava ocupado lambendo seu pelo. Que piada, ele é um animal agora. Como ele consegue responder perguntas de humanos? Vendo isso, Kashimo franziu a testa levemente e pensou consigo mesmo. Parece que esse cara é mesmo um animal. Ele fugiu de um zoológico? Ao ouvir isso, Panda imediatamente agiu como um panda normal em um zoológico. Ele colocou todos os 4 membros no chão, fingiu ser estúpido e engatinhou. Suor frio escorria pelo seu corpo. Ele já havia sentido o terror da pessoa à sua frente. O assassino aqui deve ser esse cara com uma cabeça de almôndega que não parece muito inteligente. Do que ele está falando sobre procurar Sukuna? Há algo errado com ele? No entanto, agora, a melhor opção é fingir ser um animal de estimação e escapar impune. No entanto, o experiente Kashimo sentiu que algo estava errado. Esta é uma zona perigosa. Como os animais poderiam entrar aqui? E mesmo que alguém entrasse acidentalmente na barreira, ele não sobreviveria até hoje. Eles deveriam ter sido mortos por aqueles espíritos amaldiçoados que comem carne e não deixam nenhum osso. Kashimo, que não deixava nenhum participante ir, esticou o pescoço e deu uma ordem de comando. Ei! Um inseto dourado com cabeça de crânio, corpo de verme e asas de borboleta apareceu diante dele. Aquele animal do outro lado da rua é um participante? A respiração de Panda parou com essas palavras, e seu pelo ficou arrepiado instantaneamente. Ele realmente vai ser exposto? Obviamente o pequeno inseto dourado, que serve como janela do Cooling Game, não mentirá. Palavras animadas saíram de sua boca, participante. Eu não esperava que essa coisinha tivesse tal função. Ela realmente percebeu meu disfarce num piscar de olhos. Justo quando Panda estava reclamando mentalmente sobre a habilidade do pequeno inseto dourado. No segundo seguinte, o ataque de Kashimo já estava à vista. A figura fantasmagórica, carregando um raio roxo, imediatamente lançou um soco extremamente rápido. Este assassino, que procura por presas, não perdeu um segundo sequer quando mirou em seu alvo. Bang! Um soco cheio de energia amaldiçoada atingiu o abdômen de Panda. Um soco tão poderoso. Essa foi a primeira vez que Panda viu algo assim. Ufa! O corpo de Panda se curvou, suas bochechas incharam e sua barriga explodiu com o impacto. A dispersão dos pelos fez os olhos de Panda se arregalarem em descrença. Tão rápido? Como esse cara pode ser tão rápido? Ele não teve tempo de reagir, e seu poder destrutivo está muito além de suas expectativas. No segundo seguinte, o decisivo e implacável Kashimo trocou os punhos pelo bastão, sorrindo largamente. Essa era a expressão que ele só mostrava quando lutava. Uma facada extremamente poderosa fez com que o corpo de Panda expelisse novamente uma grande quantidade de algodão. A força inigualável fez Panda voar centenas de metros. Estrondo. Depois de bater em vários containers, o Panda finalmente parou. O ataque de agora fez com que Panda percebesse novamente o quão único esse cara era. Seu ataque era um pouco semelhante ao Shikigami Nui de Megumi, infundido com raios. Além do seu grande poder, ele conseguia paralisar o corpo do oponente. Além disso, seus ataques ignoraram a defesa. Diante da vida e da morte, Panda respirou fundo e olhou para Kashimo, que estava em cima do container. Por que você não quer mais fingir? Uma última pergunta para você. Onde está Sukuna? As palavras de Kashimo fizeram o cérebro de Panda trabalhar rapidamente. O que esse cara quer com Sukuna? Ele poderia ser um seguidor de Sukuna, assim como aquele feiticeiro que usou gelo durante o incidente de Shibuya? Ou ele é apenas um fã louco de Sukuna? Eles parecem ter personalidades semelhantes. Pensando nisso, Panda sorriu interiormente e falou: Sukuna é meu tio mais velho, Gojo é meu segundo tio, Kazuma é meu irmão mais velho. Aconselho você a não ser tão arrogante. Para prosperar na sociedade, você precisa de experiência e influência.
Não importa o quão bom você seja em luta, você sempre será apenas um peixe pequeno comparado a esses três. Depois de dizer isso, Panda ficou extremamente nervoso. Ele só esperava que esse cara louco com um coque na cabeça soubesse quem é Gojo. Ao ouvir essas palavras, Kashimo ficou atordoado a princípio, depois zombou e olhou para Panda com olhos sombrios. Você me toma por idiota? Capítulo 170. Kashimo entra em Sendai. Claro, Kashimo tinha ouvido falar de Sukuna e Gojo. Uma era mais forte há 1000 anos, e a outra é a mais forte hoje. E ele era o mais forte 400 anos atrás, acreditando não ser pior que os dois. Esse era o propósito de sua reencarnação, desafiar os feiticeiros mais fortes de diferentes eras. Esse panda fedorento na frente dele realmente achou que citar nomes como Sukuna e Gojo iria assustá-lo? A única coisa que ele não entendia era quem era Kazuma. Ele era poderoso? Porque nunca tinha ouvido falar dele antes. Ao ouvir Sukuna e Gojo, Kashimo não pôde deixar de sentir o sangue ferver. A ideia de lutar contra o mais forte fez seu coração disparar de excitação. Mas e o panda na frente dele? Era uma brincadeira. O interesse dele desapareceu imediatamente. Ei panda, vou te dar uma última chance. Onde estão Sukuna e Gojo? Qualquer um serve. Não importa quem foi o mais forte no passado, de agora em diante, eu sou o mais forte. Essas palavras ousadas deixaram o panda nervoso do lado oposto atordoado. O quê? Então esse cara ignorante quer desafiar o Sukuna? Quem lhe deu coragem? Será que ele foi enganado por aquele astuto Kenjaku? Entretanto, se esse cara não obtiver a resposta que deseja, ele provavelmente estará em sério perigo. O que ele deveria fazer? O esperto panda coçou o queixo com a mente acelerada. Sukuna ainda estava adormecido dentro do corpo de Yuji, não era permitido que ele acordasse. E quanto a Gojo, ele ainda estava selado no reino da prisão. Justo quando o panda estava começando a entrar em pânico, uma reportagem foi reproduzida de repente. A colônia número 1 de Tóquio em Sendai. O participante Kazuma matou o espírito amaldiçoado de nível especial Kurourushi e o feiticeiro de nível especial Drus Lakavala. Kazuma? Quando Kashimo ouviu a transmissão, uma expressão de confusão e excitação cruzou seu rosto. Não era esse o nome que o panda havia mencionado antes? Ele não esperava que aquele cara tivesse tanta força. Derrotar 2 lutadores de nível especial sozinho. Isso foi o suficiente para qualificá-lo como um rival em potencial. Espere. De repente, o olhar de Kashimo se voltou para o painel de pontuação projetado pelo pequeno inseto dourado. Como esperado. Ele estava originalmente em primeiro lugar, mas agora esse cara chamado Kazuma o ultrapassou. Esse cara maldito. Se ele tivesse encontrado uma nota especial, não haveria como ele estar em segundo lugar agora. Kashimo, que era imparável 400 anos atrás, não conseguia aceitar ficar em segundo lugar, nem mesmo em um ranking de pontos. Kazuma, incrível. Olhando para o furioso Kashimo, os olhos de Panda brilharam. Agora é a chance dele. Colocando as mãos na cintura, ele levantou o queixo levemente e lançou um olhar presunçoso para Kashimo. Ei, cabeça de coque, você não quer lutar contra os fortes? Meu irmão mais velho, Kazuma, cresceu comigo. Somos como irmãos. Posso levar você até ele. Quanto à força dele, não se preocupe. Ele pode te derrotar com certeza. Então, Panda começou a contar uma história elaborada sobre como Kazuma lutou contra Sukuna de 15 dedos e treinou com Gojo. Uma mistura de verdade e exagero. Mas era exatamente isso que faltava. Contanto que ele conseguisse capturar completamente o interesse desse sujeito, sua vida seria poupada. Quanto a usar Kazuma como isca? Bem, na pior das hipóteses, ele poderia se desculpar com ele mais tarde. Além disso, isso poderia ajudar Kazuma a acumular alguns pontos extras, certo? Esse assassino estava atacando todo mundo que via, então ele deve ter acumulado uma boa quantidade deles. A força de Kazuma era insondável, então ele tinha uma chance muito maior contra esse cara. Sem mencionar que, se Panda se lembrava corretamente, Yuta também estava em Sendai. Panda sorriu rindo interiormente. Espere pela morte, seu cabeça de pão assassino. Kashimo, de pé no container, não estava nem um pouco bravo. Em vez disso, ele demonstrou uma paciência rara, cruzando os braços e ouvindo com interesse. Então, esse tal de Kazuma, seu irmão, também é um panda? A boca de Panda se contraiu. Por um momento ele não soube o que responder. Kashimo franziu os lábios impacientemente e disse, mostre o caminho. Se ousar mentir para mim, eu vou te despedaçar. Seu olhar era penetrante. Mesmo sabendo que Kazuma estava em Sendai, não muito longe, cada colônia era enorme. Sem uma localização exata, procurar seria como tatear no escuro. Enquanto isso, primeira colônia de Tóquio, o centro da cidade de Sendai. O campo de batalha, antes repleto de combates brutais, caiu em um silêncio assustador. Toji era imparável. Com uma longa espada na mão, ele atacava com precisão, murmurando palavras estranhas como, desta vez, só vou acertar a cabeça. Um garoto magro avançou pelo campo de batalha com uma terrível maldição de nível especial o seguindo. E então surgiu o clarão amarelo, piscando pela cidade como um fantasma. Naquele momento, tanto os feiticeiros reencarnados quanto os espíritos amaldiçoados, aqueles que antes aterrorizavam os outros, estavam agora encolhidos nas sombras, tremendo de medo. Estrondo. Uma adaga foi cravada no telhado de um prédio de escritórios. Kazuma apareceu num instante, seu olhar penetrante examinando a cena abaixo. Ele vasculhou cada centímetro daquela barreira, e não havia sinal de Kashimo. Pior ainda, sua memória estava nebulosa. Onde Kashimo deveria estar de acordo com a linha do tempo original? Ele não conseguia se lembrar exatamente.
Mas se lembrava de uma coisa, o panda poderia estar em apuros. E logo o jogador Akari faria sua jogada. Ele enganaria o destino em sua aposta mortal, e derrotaria Kashimo, que se recusou a usar sua técnica suprema. Afinal, Besta Mítica Âmbar era um movimento que só podia ser ativado uma vez na vida. Um trunfo que Kashimo estava guardando, para Sukuna. A julgar pela linha do tempo, Maki também deveria encontrar Naoya, que se transformou em um espírito vingativo amaldiçoado. Mas isso não era um problema. Maki ainda mataria Naoya, assim como antes. E com os 8 portões internos, ela pode fazer isso ainda mais facilmente desta vez. Pensando nisso, Kazuma não pôde deixar de sentir pena de Naoya. Logo de todas as pessoas, por que escolher mexer com o usuário de restrição celestial? Seu destino foi selado no momento em que ele escolheu aquela briga. Ele morreria 2 vezes, ambas pelas mãos de Maki, com os olhos arregalados de descrença. Assim como Kazuma debateu se deveria gastar 100 pontos para cruzar para outra colônia, um anúncio repentino soou. O participante Kashimo gastou 100 pontos para cruzar a barreira e chegar a Sendai. A notícia se espalhou instantaneamente pelo campo de batalha. Abaixo, Toji, encharcado de sangue, limpou sua lâmina e olhou preguiçosamente para cima. Kashimo. Ele veio de outra colônia? Ele sabe onde Megumi está? Do outro lado, Yuta parou no meio da batalha com uma expressão séria. É ele. Ishigori me disse que esse cara era o feiticeiro mais forte há 400 anos. Ele veio aqui porque eliminou todos os participantes de sua colônia? E, ele sabe onde Angel está? De qualquer forma, vale a pena investigar. Os olhos de Yuta brilharam de expectativa. Rika, vamos lá. A rainha das maldições sorriu e assentiu obedientemente. Eu irei aonde Yuta for. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.